Olá, hoje é 5 de dezembro de 2025, sexta-feira, e ontem foram divulgados os resultados do PIB do terceiro trimestre. O quadro não é bom, mas está de acordo com o que temos analisado aqui nesse podcast, né? Então, o que importa é entender o que está acontecendo, as causas, e pensar sobre o futuro próximo. Mas antes disso, vamos aos números. É, os dados mostraram a economia desacelerando. Em relação ao trimestre anterior, o PIB subiu apenas 0,1%. O setor de serviços, que é o que tem maior peso no PIB, quase 70% do PIB, cresceu também 0,1%. Claro, ele sempre tem uma influência muito grande na taxa. E a indústria teve uma expansão de 0,8, impulsionada principalmente pela extrativa e pela construção civil. É, Pelo lado da demanda, o consumo das famílias puxou o resultado para baixo, já que ele foi o que menos cresceu. O crescimento foi aproximando para cima na primeira casa decimal, chegou a 0,1. E o consumo das famílias tem um peso de 64%, dois terços da demanda total. Isso aí é um ponto a discutir, né? O que está acontecendo, o que está levando a isso. Um destaque positivo foi o investimento, que cresceu 0,9, mas o otimismo com esse resultado acaba murchando quando a gente, né, tem em conta que o resultado foi influenciado positivamente pelo efeito estatístico do ingresso de plataformas de petróleo no país no período, que deram uma inflada aí nesse número. Mas, na verdade, o que é mais importante é que, mesmo com esse empurrãozinho das plataformas, a taxa de investimento, que é a relação entre investimento e formação bruta de capital fixo, e o PIB, ficou em 17,3%, muito próximo dos 17,1% dos últimos 12 meses. Para a gente ter uma ideia do significado desse número, a taxa de investimento próxima de 17%. Se a gente pegar a série do PIB trimestral, que começa em 96 até hoje, até 2024, na verdade, o ano fechado, a média da taxa de investimento foi 18%. Então, nós temos um ponto abaixo, um ponto percentual mais ou menos abaixo da média histórica, de 96 para cá. Agora, esses 18% foram compatíveis com o crescimento da economia de apenas 2,3% ao ano. Ou seja, o país investiu 18 para crescer 2,3. Agora está investindo 17, o que sugere, com a mesma relação capital-produto, um crescimento até um limite de crescimento mais baixo do que esses 2,3. Uma limitação ainda maior do que o da criação de capacidade instalada via investimento é uma que a gente tem falado muito aqui nesse podcast, que é a questão do baixo crescimento da oferta de trabalho, né? É, Essa limitação, quer dizer, pelo lado da disponibilidade de trabalhadores, a gente já está com o mercado de trabalho bastante aquecido, há inúmeros sintomas disso, desde do nível da taxa de desemprego até o fato de que tem vários fatores, vários eventos assim, que têm sido reportados nos jornais, né? É, Evidências do tipo empresas anunciando por alto-falantes pela rua a abertura de vagas, e a substituição em padarias de funcionários por robôs. Há toda uma série de evidências factuais assim, a esse respeito. Mas a própria taxa de desemprego, no nível que está atualmente, é, abaixo de 5,5%, 5,4%, é uma evidência bastante forte disso, muito abaixo dos níveis mais baixos da série histórica. É,
esse problema ele se deve basicamente a dois fatores: a transição demográfica, que está reduzindo a oferta de trabalho, né? A, a força de trabalho está crescendo muito pouco. E o outro fator é a baixa produtividade do trabalho, que torna elevada a demanda por trabalhadores quando o PIB cresce. Vou colocar aqui um par de números a esse respeito. O PIB cresceu 0,1 nesse terceiro trimestre. Quanto é que cresceu a ocupação, o emprego? 0,1. Ou seja, uma elasticidade 1, que é muito alta. Mas aí foi um trimestre só. A gente já fez aqui no grupo um estudo sobre essa questão, quanto cresce o emprego, quanto cresce o PIB, e essa elasticidade PIB do emprego deu em torno de 0,8, um pouquinho acima disso. Isso significa o seguinte, que se em 2026 o PIB crescer o que o relatório Focus está esperando, que é 1,8%, o emprego cresceria 1,5%. Ora, mas isso é o dobro da taxa de crescimento da força de trabalho, da população em idade de trabalhar, de acordo com a PNAD, que é até um conceito bastante elástico, que é 14 anos ou mais, vai até é um intervalo aberto, até qualquer idade. Se a gente fizer um intervalo, um conceito mais restrito, de 14 a 64 anos, que é um outro conceito muito usado, aí a taxa de crescimento não é nem 0,75, não é nem metade do 1,5, é 0,3. É, então, isso é que está. Isso aí mostra como é difícil, do ponto de vista da disponibilidade de força de trabalho, crescer 1,8. É muito difícil, né? O mais provável é que você, ao tentar forçar isso, vai provocar um aumento mais forte dos salários reais, que já está acontecendo, mas um aumento mais forte e uma aceleração da inflação, que vai ser tão maior quanto mais o governo tente inflar a demanda para na tentativa, né, até no ano eleitoral, isso é normal de acontecer mesmo, para elevar o PIB. Aí você pode falar, mas esse ano a inflação desacelerou, sim, por uma constelação de fatores favoráveis, com destaque para a excepcional safra agrícola e a forte apreciação do real frente ao dólar, né? Isso aí teve um efeito muito importante em baixar a taxa de inflação. Será que esses fatores persistirão em 2026? Eu acho difícil que isso ocorra. É, Tanto a safra não se prevê um crescimento minimamente próximo do que aconteceu esse ano, como também é difícil pensar, por razões aqui que eu já vou falar em um minuto, a taxa de câmbio continue apreciando. Então, a minha aposta é que a gente vai ter uma economia desacelerando mais do que vem sendo previsto, né? Muitos economistas estão prevendo 2, até um pouco mais. O foco está com 8. Eu acho que vai ser menos. O mais provável é que seja menos do que isso, combinado com uma aceleração inflacionária. Essa aposta no crescimento do PIB de 1,8, 2 ou mais, até 2,5, segundo alguns, é, com a inflação caindo, no caso do Focus, a inflação cai para 4,1, de 4,5 para 4,1%, isso me parece algo inconsistente, a não ser que venha alguma coisa de fora, um choque extremamente positivo. Senão, isso é inconsistente. É, e mais, tem um terceiro fator aí que torna tudo ainda mais inconsistente, que é a projeção de uma queda da Selic para 12%, como vem sendo projetado pelo mercado. Se você cair de 15 para 12, são 3 pontos percentuais. Dificilmente a taxa dos federal funds americanos vai cair tudo isso, porque já não tem tanto espaço para cair. Então, isso aí diminuiria o diferencial de juros que torna tão atrativo, né, investir no Brasil e que ajuda e tem ajudado a apreciar o câmbio. Então, isso torna mais provável um aumento do que uma redução da taxa de câmbio em 2026. Não vou propor aqui, não vou tentar fazer nenhuma previsão sobre o câmbio, porque isso é uma armadilha que os economistas
que estão mais acostumados com a conjuntura já aprenderam a escapar dessa armadilha, né? O câmbio é sempre algo muito difícil de se prever, mas eu acho que a tendência, se for isso que a gente está falando, de uma queda da Selic maior do que. E já que o real já se apreciou tanto, a tendência eu acho que é mais para subir a taxa de câmbio do que para descer, do que para apreciar. Enfim, me parece que, exceto por uma surpresa muito grande, tipo a safra agrícola, de repente surpreende, o que já não é a essa altura né, dos acontecimentos no final do ano, já se tem uma estimativa um pouco mais precisa, já é difícil uma surpresa muito grande. Mas digamos que aconteça, ou uma mega descoberta de petróleo que tem um efeito, aí sim tem um efeito sobre o câmbio, né? Mega descoberta de petróleo, isso aí sempre provoca tem o potencial de provocar uma apreciação cambial. Mas fora algum choque desta natureza, a minha impressão é que 2026 vai ser um ano bem mais difícil para a economia do que 2025, e esses dados do PIB do terceiro trimestre acho que já estão antecipando um pouco isso. Eu passo a palavra agora para Margarida, né? E depois para o lixo. Então, corroborando aí um pouco essa preocupação, né, nossa, em relação ao que vai acontecer no ano que vem e, eventualmente, um impacto inflacionário maior, e tem aí um trade-off que, eventualmente, vai a favor de mais inflação e um pouquinho mais de crescimento, eu queria aqui apenas relembrar uma série de medidas que já estão incorporadas no cenário para o ano que vem. Medidas de estímulos fiscais e creditícias. Então, a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, né, há aí um impacto estimado de quase 6 bilhões de reais. O desconto de 100% para quem consome até 80 quilowatts de energia elétrica, também um impacto de quase 7,5 bilhões de reais. A gratuidade do botijão de gás, né, para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, um impacto de quase 3 bilhões de reais. Uma redução do depósito compulsório da poupança de 20% para 15%. Essa liberação de compulsório, decorrente de mudanças nas regras para o financiamento de imóveis no sistema financeiro da habitação, deve colocar na economia aí quase 40 bilhões de reais. É uma linha de crédito direcionada para reformar casas, né? É uma linha que vai ser operada pela Caixa, já está sendo operada pela Caixa Econômica Federal, um impacto aí de quase 40 bilhões de reais, né? A ampliação da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Todo esse conjunto de medidas aí, eles vão dar um impulso à economia nada desprezível. Então, essa preocupação entre um crescimento, né, motivado por fatores aí e que levem a um crescimento maior do que o crescimento do PIB potencial, podem realmente tornar um pouco contraditórias essa expectativa de queda da Selic, com uma inflação dentro da meta, do teto, né, e um crescimento de 2% da economia. Me parece que esses números não estão conversando entre si. Provavelmente a gente vai ter um pouquinho mais de PIB, mas vamos ter aí também mais inflação e, eventualmente, essa queda da Selic tão esperada e projetada, ela não vai acontecer. Aí realmente o câmbio vai ser decisivo, né, para jogar essa inflação para baixo ou jogar mais gás no processo inflacionário por fatores endógenos ao ciclo econômico. Era isso que eu queria colocar. Margarida, obrigado aí pelos teus comentários. Eu gostaria de destacar o seguinte: quando a gente olha só destacar alguns aspectos ao quadro geral que o professor Francisco Eduardo destacou. No primeiro trimestre deste ano, quando a gente vê o acumulado em 12 meses do PIB, ele cresceu 3,6% no primeiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, o crescimento foi 3,3%, e agora, no dado divulgado ontem, referido ao terceiro trimestre, deu 2,7%. O que está mostrando esse quadro de desaceleração, digamos, cíclica da economia brasileira, que a gente já tinha comentado várias vezes. Se o PIB crescer neste quarto trimestre, como está,
está se esperando, não, por volta de 0,1%, mais ou menos mesma, na série dessazonalizada, não, contra o período anterior, que mais ou menos a média do esperado. O PIB vai crescer este ano 2,2. Ou seja, terá começado o ano crescendo a uma taxa acumulada em 4 trimestres de 3,6 e vai acabar 2,2, o que mostra essa desaceleração. Para o ano que vem, digamos, o que tanto Francisco Eduardo quanto Margarida estão propondo é que a gente devemos ter uma taxa de crescimento menor que o 2,2 que devemos fechar este ano. Tá? Francisco Eduardo destaca que o 1,8 pode ser um número um pouco otimista, dados os limites que a gente observa na economia brasileira, não? Aqui o Grupo de Conjuntura tem destacado sempre o limite pelo lado do mercado de trabalho e do emprego. Francisco Eduardo destacou esse ponto também. E também, ao destacar a baixa taxa de investimento, o Francisco Eduardo destaca que existiria também alguma restrição pelo lado do capital produtivo também, como fator de crescimento para o ano que vem, tá? Então, a única coisa que Margarida destaca também é que, como o ano que vem é um ano eleitoral, podemos ter alguns impulsos fiscais adicionais, fiscais ou quase fiscais, como tem sido nos últimos meses, que possa provocar uma pequena expansão adicional da demanda agregada nominal. Não? Esse aumento da demanda agregada nominal pode estimular um pouquinho mais o nível de atividade o ano que vem, ou seja, no sentido de fazer de que a desaceleração seja um pouco mais suave, mas a contrapartida disso vai ser, como a Margarida destacou, um aumento da taxa de inflação, não? Ou seja, esperaríamos então uma taxa de inflação para 2026 um pouquinho mais elevada do que o mercado adotaria. É claro que esses são só cenários, tá? Ou seja, são só possibilidades, a gente não tem exatamente probabilidade para cada um desses cenários, mas qualitativamente o que a gente observa é uma economia em desaceleração, e mais que pode, por causa de algum impulso fiscal, desacelerar um pouquinho menos. Uma pergunta que eu não tenho a resposta, porque a gente ainda não fez algumas contas ou não estimamos modelos, é como que está o hiato do produto neste quarto trimestre, tá? Se já estaremos fechando ou não o hiato do produto no quarto trimestre. Uma suspeita é que ainda não, que podemos ter ainda especialmente pelo que a gente observa no mercado de trabalho, uma economia um pouco aquecida, o que estaria indicando que a economia estaria ainda com um hiato do produto positivo e, em consequência, o nível de atividade um pouquinho acima do produto potencial neste quarto trimestre, tá? O que é compatível também com essa história de ter um pouquinho mais de inflação para o ano que vem, tá? Imagino que agora, este mês vai ser divulgado o relatório de política monetária do Banco Central e também várias agências vão divulgar seu hiato do produto e a gente vai ter uma ideia mais clara sobre se o hiato do produto se encontra positivo ou não ainda, como a gente suspeita neste momento. De qualquer forma, a ideia central, me parece, foi que a economia está em desaceleração, eh, tem seus limites, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de capital, tá? E, bom, o resto a gente pode discutir em outra oportunidade, Francisco Eduardo. Pois é, então ficamos por aqui. Na semana que vem, o último podcast do ano, nós vamos alargar um pouco aqui a nossa análise para pensar, fazer um balanço de 2025 e pensar 2026, incorporando outros fatores além desses relacionados estritamente ao nível de atividades, né, a análise do nível de atividades que nós fizemos hoje. Muito obrigado e até lá.